Otávio, achei genial o seu túnel do tempo e como é importante essa viagem ao passado para a gente entender, né, como as coisas se deram. Evidentemente, o contexto era diferente, mas nada absolve aquele período nefasto dos 21 anos da ditadura. Então, vamos lá. A nota, a ordem do dia, né, assinada pelo Braga Neto, ela começa bem, escorrega no meio e termina de forma lamentável. Então, vamos pelas três partes, vamos começar. Como é que ela começa bem? Ela começa bem quando ele diz o seguinte, olha, eventos ocorridos há 57 anos, assim como todo acontecimento histórico, só podem ser compreendidos a partir do contexto da época. Então, realmente, entender o contexto da época é importante para fazer uma discussão balizada sobre o que foi o golpe de 64. E é importante quando ele cita, ou seja, o amplo apoio, segundo eles, que o golpe teve. Havia um clima a favor do golpe na sociedade. Ele cita, imprensa, é fato que os editoriais dos principais jornais apoiaram o golpe, lideranças políticas apoiaram o golpe, igrejas apoiaram o golpe, empresas e sociedade organizada. Ou seja, não foi um movimento em que alguns milicos, deslocados, saíram do quartel solitariamente. Havia um clima golpista na sociedade. O que a nota omite? O que a nota omite? Aí a gente tem que pesquisar um pouco da história. A nota omite que os militares saíram dos quartéis, em tese, com a promessa de garantir eleições limpas e livres em 66. Isso. 2 anos depois. Eram 2 candidatos a presidente, Lacerda e Juscelino Kubitschek. Já tinha pesquisa do Ibope naquela época e dava Juscelino Kubitschek na frente. Então, ou seja, 2 anos depois do golpe, ia ter ou Juscelino ou Lacerda na presidência da República, um presidente civil. Essa era a promessa. Essa era a promessa. Essa era a promessa. Entregar, livrar o Brasil do comunismo. Olha o Lacerda aí. O Lacerda. E o Lins diz com muita propriedade assim, que não há um registro histórico da implantação da ditadura do proletariado, da ameaça, né? Seria o quê? O Jango, um latifundiário, o comunista latifundiário. Há evidências de que o Jango daria um autogolpe, aí a gente começa a contextualizar. O que era muito mais usado? O Jango sempre foi um fantasma para a direita, sempre foi usado como fantasma, como se ele quisesse aqui estabelecer um mursal, a União das Repúblicas Sindicalistas, junto com Getúlio e Perón. Esse que sempre foi o discurso do Lacerda. Bom, chega num determinado momento em que o Brizola passa a ser o grande espantalho ali da direita. Dizer, olha, o Brizola está influenciando o Jango para dar um golpe. Efetivamente, o discurso do Brizola no comício de 13 de março, quando o Jango promete as reformas de base, ele fala em constituinte, é um discurso ali que tem tintas golpistas. Sim. Apesar do Brizola, se você colocar o Brizola na linha do tempo, eu considero um dos políticos mais legalistas desse país. Fez a rede de legalidade lá atrás e no impeachment do Collor foi contra e avisou o PT. Não apoia o impeachment, porque impeachment é golpe. O PT não ouviu o Brizola, apoiou o impeachment do Collor e anos depois sofreu o impeachment e disse é golpe. Ou seja, mas o discurso do Brizola foi muito usado, dizendo, olha, ele quer uma constituinte para colocar as reformas de base, vai haver um golpe. Os militares tomam o poder, JK e Lacerda apoiam a candidatura de Castelo Branco, né? Apoiam, porque... Para esses 2 anos... Inicialmente, 2 anos... Os militares, a gente está vendo ali o Castelo Branco, sentou no poder, gostou. Gostou. Então, quando diz... pegou a cadeira. Então, assim, que perigo comunista é esse? Que 2 anos depois não podia devolver o poder aos civis. Tomou gosto, por quê? Pelos cargos, pelo poder. É igual agora no governo Bolsonaro, são 6 mil no cargo, sem contar genro, filho, filha, parente, tio, avô, entendeu? E foi isso, o aparelhamento militar. Quando é político civil, é boquinha. Quando é militar, é patriotismo. Mas é a mesma história. Então, tomaram e aparelharam. Então, essa é a parte, digamos assim, começa bem a nota, falta essa contextualização. Por que não devolveu o poder ao civil, já que teria sido um contragolpe ao suposto autogolpe do Jango, que nunca ficou provado.
No meio, a nota escorrega porque... Ah, e tem mais um detalhe, tá, que eu esqueci. Diga lá. O Jango, por sugestão do Brizola, envia para o Congresso um pedido de estado de sítio. Ah, olha aí. Ele envia para o Congresso um pedido de estado de sítio. E aí nem o PTB apoia, porque o PTB, opa, isso aí vai ajudar a caçar a esquerda. PTB e o DN se rebelam e aí o Jango retira esse pedido. Mas houve esse que foi o grande erro, ou seja, existia ali... Tinha um caldeirão ali. E a aproximação também dele com o baixo oficialato, assim, aí também, teve né, a cabos e quebra da sargentos, hierarquia. A quebra da hierarquia. Coisa que o Bolsonaro... o presidente... Gente, o Bolsonaro... Mas é déjà vu atrás de Bolsonaro e Cabo Anselmo... Aliás, o Cabo Anselmo sempre foi depois um membro, né, efetivo da repressão e entregou até a mulher grávida. Depois, a nota... Agora, rapidamente, no meio da nota... evoca esse suposto papel de poder moderador do Exército, que não tem, dizendo que coube às Forças Armadas garantir a paz, a tranquilidade, a estabilidade da nação, escorrega nesse ponto. E, por fim, o grande repúdio que se tem que ter é a palavra celebrar, porque ninguém celebra um regime que mata, ninguém celebra crime, né? E a ditadura cometeu crimes. O único celebração que tem para esse tipo de crime, tortura, morte, desaparecimento, chama-se ritual satânico. A não ser que, durante a Páscoa, o Exército entenda ali. Obrigado, Valdo. O Exército entenda que deva-se fazer ritual satânico para celebrar mortes, torturas, etc, etc.